Olá, Lady Boomers! Hoje vamos continuar com o vídeo da minha mãe contando a vida dela. Vida com Emoção, que será o nome desse quadro que eu vou estar convidando idosos, pessoas com mais de 60 anos, para contar sua infância, sua juventude, casamento, filhos, família. E eu acho que vamos ter muitas histórias bacanas para nos inspirarem e nós vemos que a vida, gente, é luta. É luta, mas que você tiver otimismo e confiança, você sempre pode ser feliz. Tá? Vamos lá? Conta da modista, mãe. Do quê? Da modista, que a senhora costurava, a costureira modista, que fazia vestidinho. Então, aí quando eu estava no quarto de costura, voltando lá atrás, a minha mãe falou para ela, eu ficava ajudando ela e eu não pagava, a minha mãe não pagava o curso para mim, né? E em troca eu dava serviço para ela. Eu ficava chuleando as roupas, pregando botão. Aí depois, no fim, ela cortava a roupa e eu costurava. Eu aprendi facinho, sabe? Que naquele tempo não tinha essas máquinas que tem hoje, que tem tudo, né? Para chulear, para pregar botão. Era tudo na mão. Aí eu comecei, aí ela viu que eu sabia bastante, aí ela me dava para mim costurar também. Aí eu costurava, dava acabamento. Aí depois ela fazia vestido de noiva, ela vestia noiva, né? Aí ela vestia as noivas. Aí depois ela começou a me levar junto com ela para vestir as noivas. Eu era auxiliar dela para vestir as noivas. Aí quando a noiva ia se trocar, elas me tiravam do quarto, porque antigamente trocava a noiva em casa, né? Na casa da noiva. Aí elas me tiravam do quarto, porque eu era pequena, ainda era nova e não podia ver a moça de sutiã e calcinha, né? Aí foi engraçado. Aí eu saí, daí eu ia ajudar a vestir a noiva. Aí depois, em troca de vestir a noiva, a gente ficava no casamento. Comia doce, comia as coisas, aquele jantar legal, né? Eu tinha 12 anos e meio, menos de 13. Bom, depois eu comecei a costurar sozinha, já fazia roupa. Aí eu parei de ajudar ela e saí, né? E daí eu fazia as coisas em casa. Aí eu aprendi a bordar, daí eu costurava, bordava, né? Fazia minhas coisas. E antes disso, quando eu era criança, quando eu era menor, eu era da cruzada, né? Da igreja. Aí eu vestia de anjo. Aí nunca, lá no altar, eu nunca fui coroar Nossa Senhora. Nunca era aquilo que eu queria que eu fosse. As minhas primas tudo coroava Nossa Senhora, e eu não, eu ficava só jogando a rosinha, né? Eu E falava, a Catarina coroava? não, a Catarina não vestia de anjo, ela já era mais velha. Ah. Era só eu que me enfiava em tudo, né? Desde criança a senhora era assim? E quando tinha aquelas festas de 7 de setembro, né, que tinha que desfilar, aí um dia eu tinha que ir de sapato preto, todo mundo, e eu não tinha sapato preto. Aí a minha mãe fez uma mistura com um negócio de sapato e carvão, e nós tingimos o meu sapato. Eu fui com aquele sapato meio assim esquisitinho, brilhando, mas eu fui no desfile de 7 de setembro, né? Nessa vez. Mas outras vezes eu ia mais com tênis branco, mas daquele dia tinha que ser um tênis preto. E com quantos anos a senhora conheceu o papai? Então, daí nesse mesmo sítio que eu costurava, já que eu já era 13 anos, né? Daí a gente ia rezar terço, que era muito bom. Tinha aqueles terços no sítio, né? Então depois do terço tinha quentão, tinha anisete, tinha um monte de bebidinha assim, caseira, tudo caseiro, né? Bolo. E aí os moços ficavam paquerando a gente. E eu tinha 13 anos, eu era meio assim bobinha, mas tinha uma pessoa, um rapaz que gostava de mim. Então aí eu descobri, eu falei, acho que eu gosto dele também, né? E já era o papai. E era o meu marido, que depois futuramente foi meu marido. Só que eu não podia namorar, porque meu pai não deixava, né? A minha irmã já namorava há 5 anos. Ele vinha lá em casa todo dia de jipe, tal, o namorado dela, e eu não. Foi lá um dia, ele me pediu em namoro. Aí eu falei assim, eu não posso namorar, meu pai não deixa. Aí ele vinha embora para São Paulo, a família dele toda. Eu só posso namorar você se você for embora, daí eu fico escondido do meu pai, né? Por correspondência. Não, mas antes dele me pedir namoro, um dia queria que eu fosse no cinema com ele. Aí só minha mãe sabia. Aí minha mãe deixou eu ir na casa da minha tia, na cidade, para dormir lá, né? Levei roupa, tudo, me arrumei bonitinha. Aí fui no cinema com ele. Não, mas aí eu falei para ele, você não pode
a gente não pode entrar junto no cinema. Aí eu fui na frente, sentei lá com quem não queria nada, e ele, depois que apagou a luz do cinema, que ele entrou. Aí ele entrou, aí já começou a conversar, ele me deu balinha de hortelã. E Aí a foi senhora quando eu tava... falei para ele que eu só podia namorar ele se ele viesse embora, né? Mas a senhora foi sozinha, não foi com a sua irmã? Não, a minha tia. Não, a minha tia sabia, a minha tia Isaura sabia, né? Aí era perto, era 2 quarteirões só do cinema. E a senhora lembra que filme que a senhora assistiu? Era o Nero, a história de Nero. Aí o Nero catava aquela lagriminha assim, ó, no vidro. Eu nem prestava muita atenção no filme, porque eu estava tremendo de medo, né? Que alguém me visse, né? Bom, aí saiu do cinema, aí eu saí. E teve beijinho nesse dia? Que beijinho, Silvia! Malemar punhava a mão no ombro. Quando saiu, eu falei, você não sai comigo. Aí eu saí primeiro, aí ele foi lá, quando estava mais escurinho assim, que ele foi me acompanhando até no portão da minha tia, né? Aí lá ele falou, então, eu vou embora e a gente vai se falando, né, por carta. Aí assim foi, depois, o dia que ele foi embora, a família dele vieram de trem, olha só, com as malas, tudo, né, aqui em São Paulo tinha a família dele para esperar eles, né. Então aí eu fui na estação despedir dele, da mãe dele, tudo. Mas ele pediu, antes dele viajar, ele falou com seu pai? Imagina, meu pai não podia nem sonhar isso. Só minha mãe que sabia. E nós começamos a namorar por carta. Quantos anos vocês ficaram namorando? Nós namoramos 3 anos e meio por carta. Não, aí um dia, né, quando fazia 1 ano e pouquinho que ele estava aqui, ele queria me ver. Aí ele ia pedir a minha mão em namoro pro meu pai. Aí sabe o que ele fez? Ele deu uma martelada no dedo para ele entrar no seguro, que ele estava trabalhando, né? Para ele ir lá me ver. Ah, então, aí ele chegou lá de charrete à noite. Aí ele falou, cheguei. Quando eu escutei que era ele, eu falei, meu Deus! Aí eu fiquei durinha. Aí a minha mãe precisou me dar água com açúcar. E seu pai? Nesse dia deu sorte. Meu pai tinha ido na fazenda lá do meu tio jogar baralho, né? E eles iam sempre. Aí quando meu pai chegou, ele já tinha ido embora. Aí ele foi embora com o Joãozinho, né? Com o meu cunhado, o namorado da minha irmã. Foram embora. Aí no outro dia ele veio lá. Aí a minha mãe preparou meu pai, né? Que eu estava namorando tal, que ele ia vir lá em casa, né? Daí meu pai falou, eu não quero mais namoro comprido nessa casa. Que já tem uma aí que está enrolada. E eu não quero outra que namoro comprido. Eu te dou 1 ano para casar. Ai, meu Deus. Olha só como meu pai foi. E a tua irmã namorava há quanto tempo? Ixi, 5 anos. Aí foi que foi. Aí ele falou assim para mim, eu vou embora, mas eu vou arrumar as coisas e a gente vai casar daqui 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e meio. Ele pediu para meu pai 1 ano e meio. Aí ele falou assim, eu vou me virar mais que charuto na boca de velho. Eu me lembro dessa frase. E naquele tempo, o noivo tinha que dar o vestido da noiva. E a noiva dava a camisa do noivo. E o enxoval, a senhora levava? Não, enxoval a mãe da gente que dava. Aí, Silvia, olha só, a Catarina, a minha mãe ia fazer enxoval dela, fazia tempo, e tinha uma mala cheia de enxoval. E aí, para fazer o meu correndo, não dava. Minha mãe comprava algumas coisas e pegou algumas coisas da Catarina, do enxoval dela, né? Aí eu acabei casando primeiro que a Catarina. Olha só, a Catarina veio de casar. Aí quando o Joãozinho viu que eu já ia casar, aí a Catarina apressou ele, falou, né, e a família dele e tal. Aí em vez dela casar primeiro do que eu para mim no casamento dela, não. Eu casei dia 16 de junho e ela casou dia 31. Aí eu não assisti o casamento dela. Do mesmo mês, do mesmo ano? Que ano foi isso? 1960. 60. Ô mãe, e conta quando a Catarina queria fugir com o Joãozinho e a senhora? A Catarina, né, ela via que o Joãozinho, ele estudava, ele fez para contador, né? E ela tinha medo que ele se encafifasse com aquelas moças da cidade. E depois de muito namorar, largava ela, né? Aí não queria casar, aí eles combinavam fugir. Aí muitas vezes eu achava umas trouxinhas dela, tudo era amarradinho, que ela ia fugir no guarda-roupa. Aí eu falava para minha mãe, olha, ela acho que ela vai fugir.
Porque aquele tempo usava fugir depois que casava, né? Ah, pra mulher não ficar O falada. namorado levava a namorada na casa da mãe, né, dos pais, né? Hum. Aí as famílias se juntavam e faziam o casamento. Ah. Mas ela nunca teve coragem de fugir, só fazia as trouxinhas, mas não A ia. senhora também contava antes. Eu não sei se o Joãozinho que não queria, sei lá eu. Ah, então, e depois nós casamos, e daí para vir para São Paulo de trem. Gente do céu. De trem, de noite. Aí chegou aqui em São Paulo, teve festa. Vocês casaram e no mesmo dia viajaram? Na hora. Meu É. Deus. Nós casamos 3 horas da tarde, 7 horas da noite viajamos. Olha cada. Aí meu pai não fez festa, só foi minhas tias lá, fizeram umas coisinhas lá e nós íamos embora. E o trem, quando chegou lá perto de Bauru, descarrilhou. Aí ficou 4 horas parado na estrada, no caminho, né? Não. Aí depois nós chegamos atrasados em São Paulo. Ai, meu Deus, eu fiquei cansada. Sim. Ah, então chegou em São Paulo, os parentes dele tudo me esperando, tal. Foi bem legal. A minha sogra contava que eu vim com a malinha na cabeça, toda feliz, sabe? E elas me admiraram, falaram, nossa, que moça bacana que o nego foi arrumar, né? Aí foi legal. Aí depois eu não lembro muita coisa. E daí teve festa, teve aquele bolo de 3 andares, sabe? Foi bonita a minha festa em São Paulo. Tá, aí nós fomos embora de táxi para casa. Aí próximo vídeo posso contar como que foi, tal. É a minha vida em São Paulo. Vocês nem acreditam o que eu passei em São Paulo, longe da minha mãe. Nossa, eu tinha 17 anos. Não perco, que eu prometo que ainda vou contar.